Você é uma mulher que se sustenta sozinha, tem muitas amigas, mas não tem filho? Tem uma mente aberta, uma marca de nascença e é mãe de pet. Sabe preparar chá de ervas e usa um olhinho aromático, querida? Já arranjou treta no grupo do condomínio. Cuidado, cuidado. Você pode ser confundida com uma bruxa. Pelo menos era assim em 1692, quando aconteceu a caça às bruxas de Salem. Peguem as suas vassouras voadoras e sigam a vovozinha, porque tá começando mais um episódio de Arquivo Oculto. Chegamos ao quinto e último episódio da nossa série Arquivo Oculto. Se você não viu os primeiros episódios, é só conferir aqui no canal, porque a gente já falou sobre ET de Varginha, serial killer, profecias de Nostradamus e vida extraterrestre. Mas, para celebrar o Dia das Bruxas, nada melhor do que contar a história das bruxas de Salem, né? E se você também é neta das bruxas que não queimaram, já deixa o seu like aqui e vem conferir quem foram as bruxas de Salem, porque foram condenadas e como foram caçadas. Elas realmente tinham pacto com o Coisa Ruim, votaram no Bolsonaro, elas conversavam com bodes, como no filme A Bruxa, ou tudo não passou de um grande surto? Antes de responder isso, a gente precisa entender o contexto da época e do local. E quem vai me ajudar a contar essa história é minha amiga bruxona, Nathalie Neri. Salem era uma vila colonial no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 1692, quando a caça às bruxas aconteceu, o local era marcado por disputas de terra e batalhas contra os nativos americanos, como os indígenas que já moravam por lá. Cidades vizinhas consideravam a população de Salem um pouco briguenta, gente. O povo ali adorava arrumar uma confusão. Nessa época, o Estado e a Igreja eram praticamente uma coisa só. O governo de Massachusetts tinha sido dominado por líderes conservadores puritanos que queriam construir uma sociedade baseada em crenças religiosas. Os puritanos diziam que as mulheres nasciam pecadoras, que seus corpos frágeis e vulneráveis estavam sempre desprotegidos. Essa divisão, que teoricamente deveria existir entre Estado e religião, nunca foi tão claro, principalmente lá naquela época, lá no século XVII. Vamos pensar que crenças sociais e crenças que regulam o Estado também eram fortemente influenciadas, então, por crenças religiosas. A gente pode pensar, então, em crenças mágicas envolvendo a bruxaria, por exemplo, mas essas crenças mágicas têm como plano de fundo uma crença, então, mágico-religiosa, principalmente relacionada ao cristianismo. Como na época tinha muita influência dos líderes religiosos no controle do Estado, foi fácil, então, provocar, vamos dizer assim, essa caça às bruxas. Teve um período da caça que foi orientado por representantes religiosos, mas teve um período que foi feito exatamente pelo Estado. Então, essas crenças foram comungadas, vamos dizer assim, compartilhadas dentro de um contexto religioso para um contexto que deveria ser, então, laico. A maioria eram mulheres camponesas, simples e muitas vezes pobres. Mas as que mais geravam desconfiança na igreja eram aquelas que mostravam conhecimentos relacionados ao preparo de remédios caseiros, adúlteras, prostitutas e parteiras. Algumas também eram benzedeiras e recitavam palavras mágicas para ajudar a mãe a passar pelo momento do parto, ter um parto mais tranquilo. Até quando as mulheres se reuniam para ajudar na colheita, o povo achava que podia ser um disfarce para uma seita ou para rituais. Como se elas estivessem confabulando para raptar crianças, castrar homens e fazer pactos com o demônio. Que o povo dizia que era o amante delas, gente. Sim, elas namoravam o próprio capeta. Mas, se elas eram apenas mulheres normais, da onde essa história de bruxa? Tudo começou em um inverno rigoroso de 1692. Betty Paris, filha de 9 anos do ministro religioso Samuel Paris, pegou uma doença estranha. A menina se contorcia de dor, gritava, tinha febre e dizia que sentia picadas e beliscões pelo corpo.
Alguns relatos diziam até que a menina rastejava por debaixo dos móveis. Outras 6 garotas, incluindo a prima de Beth, Abigail Williams, também sofriam dos mesmos sintomas. O médico William Griggs foi chamado para atender as meninas, mas não conseguiu dizer qual era o problema e muito menos apontar uma cura para o sofrimento delas. O que restou? Dizer que era algo sobrenatural, que era uma obra de bruxaria. Eu venho de um contexto familiar muito evangélico, pentecostalíssimo. Durante a minha infância e início da adolescência, eu neguei muito até me render. E quando eu me rendi, comecei a frequentar por livre e espontânea vontade a igreja, eu me entreguei e aquilo era minha vida por 3 anos. E eu transformei todos os meus ideais e desejos até ser expelida desse espaço por conta da minha sexualidade. A igreja cristã, você quer dizer? A igreja Coisa ali, cristã, crente mesmo, crente. evangélica. Sim, dons do espírito, que já era muito intenso, né? Não era muito quadrado, porque era uma igreja pentecostal. Igrejas pentecostais, elas são um pouco mais ritualísticas nos processos. Então, já tinha ali algo que eu gostava muito, né? Que era, enfim, dos espaços que a gente não vai chamar de ritual, mas acaba sendo, né? Dentro desses vários contextos. E aí, eu fui para a universidade fazer ciências sociais, materialidade. Eu quero entender a sociedade e não quero mais pensar sobre espiritualidade, sobre subjetividade, não quero mais pensar sobre o que existe para além de mim. Tudo que me importa é o que eu posso ver e tocar. E aí fui para a universidade e falei, vou fazer uma aula de antropologia da religião, porque sim, porque eu quero descreditar tudo. E um semestre depois eu saí acreditando em todas as religiões do mundo. Entendi como várias civilizações tiveram formas diferentes de nomear, diferentes manifestações, sei lá, arquetípicas, se você está falando na psicologia, ou mitológicas, se você está falando em um contexto cultural, ou, enfim, manifestações energéticas, se aí a gente vai para um lugar mais holístico mesmo. Então, cada sociedade, em diferentes momentos da história, conseguiu nomear e dar sentido a coisas que outras nomearam e deram sentido de outras formas, mas eram muito parecidas. E foi vendo essas conexões que eu falei, tudo é real, tudo existe. Seja o que for, o povo todo de Salem começou a surtar. Para piorar, os jornais noticiavam casos semelhantes em toda a região. E o pânico na colônia só aumentava. A primeira suspeita de enfeitiçar a Betty foi a escrava da família, chamada de Tituba, que contava lendas de bruxas e voodoos do folclore do seu país. Provavelmente da África ou da América Central, região do Caribe, por ali. Era uma acusação meio óbvia de se fazer, né, gente? Tituba acabou confessando ser uma bruxa de verdade e que tinha algumas companheiras de feitiçaria. Tudo para tentar escapar da forca, né? Outras mulheres acusadas seguiram o exemplo e passaram a confessar que estavam atormentando as crianças a mando do diabo, gente. Preocupado com a segurança da colônia, o governador William Phips criou uma corte para julgar esses casos, formado por 5 juízes. Óbvio que era tudo uns bandos de macho branco, né, gente? As mulheres eram acusadas, julgadas, presas e torturadas. Tanto o Estado quanto a Igreja definiam algumas regras e critérios para identificar então a bruxa. Mais ou menos lá na Europa foi escrito um pouco antes, no final do século XV, o Martelo das Feiticeiras. O Malleus Maleficarium é o manual de caça às bruxas. Então, 2 religiosos que caçavam as bruxas criam então uma espécie de manual para identificar quem são as bruxas e como faria então para eliminar elas. Um manual super misógino, sexista, que descrevia então que as mulheres eram mais, citando o manual, né, estúpidas, volúteis, levianas e frágeis, por isso que seriam então presas fáceis dos demônios. Como a maior parte das acusadas de bruxaria eram mulheres, existiam alguns homens também que eram, mas na maior parte eram mulheres. Boa parte da influência na caça das bruxas se deve então a esse manual, o Malleus Maleficarium, o manual do Martelo das Feiticeiras. A primeira bruxa executada foi Bridget Bishop, uma mulher de 60 anos, que foi acusada por diversas pessoas de ter um comportamento maléfico, mágico e imoral. O povo afirmava que ela podia se materializar no quarto de homens, atravessar portas e torturar meninas. Uma testemunha disse, ter visto a Bridget roubando ovos e se transformando num gato, gente. Mas é claro que isso nunca foi provado. As vítimas seguintes foram 2 Sarahs, Sarah Good e Sarah Osborne. Sarah Good era uma mulher grávida e pobre que vivia vestida em trapos. Seu ex-marido foi um dos acusadores, dizendo que ela era uma bruxa porque tratava ele mal. Minha filha, se fosse assim,
Ela também foi apontada pela Tituba, a escrava que eu já comentei antes, como uma das servas do diabo. A Tituba disse que a Sarah Good ordenava que pássaros atacassem as meninas. Por isso, sintomas de picadas e beliscões. As meninas, gente, confirmaram. Apesar da Sarah nunca ter confessado nada. Até sua filha Dorothy, de apenas 4 anos, foi presa e interrogada. Sim, gente, 4 anos e a menina ficou cerca de 8 meses na cadeia. Segundo Tituba, a Sarah Osborne também era uma serva do diabo. Disse que ela tinha assinado seu nome em um grande livro, onde se oficializava o pacto com o capeta. E lembra que eu falei que o povo de Salem gostava de arrumar uma confusão, era o povo barraqueiro? Acontece que a Sarah raramente ia à missa e ela também lutava pelo direito de controlar a herança de seu filho de um outro casamento. E o povo de Salem, gente, não gostava muito da ideia de uma mulher lidar com dinheiro e querer tomar conta da própria vida. Ela também estava processando a família de um dos seus acusadores. Ou seja, ela tinha muitos inimigos na cidade, o que era um prato cheio para condenação à forca. Diziam isso da cidade de Salem, né? Que era um povo encrenqueiro, mas lá tinham muitas mulheres que eram fortes, entendeu? Então tinha esse problema ali. E problema com o vizinho é uma coisa que a gente conhece bem, né, Nathalie? A gente já falou sobre isso. Já falamos muito sobre isso, a vizinhança, o quanto que a vizinhança cuida da vida um do outro. É verdade. E vem a fofoca de que a gente é bruxa, né? Pelo amor de Deus. Tituba ficou presa durante meses, mas foi absolvida depois de confessar seu arrependimento. Já Sarah Osborne não teve a mesma sorte. Morreu na prisão. Uma das 5 pessoas que foi presa, mas morreu antes mesmo de chegar à forca. Um caso curioso foi o de George Burroughs, um ministro da igreja que foi enforcado, acusado de ser líder das bruxas. Diziam que ele enfeitiçou os soldados em uma derrota contra os nativos americanos. As pessoas pensaram, se um ministro da igreja pode ser corrompido pelo diabo, ninguém tá salvo mesmo, né? E as acusações só aumentavam. O povo aproveitou a onda de denúncias para acabar prejudicando seus inimigos. Muitos casos se resumiram a essas pequenas vinganças, guiadas por ciúme, inveja e acertos de conta. Já o agricultor Gilles Corey, de 81 anos, vai contra todas essas características das acusadas. Ele era um homem rico, com terras, posses, mas nem por isso ele deixou de ser julgado. Ele se recusou a confessar qualquer participação em atos de feitiçaria e foi morto por esmagamento por pedras até que não pudesse mais respirar. Sua morte foi entendida como um protesto contra o tribunal. Hoje, a caça às bruxas de Salem é considerado um exemplo do que se chamava antigamente de histeria coletiva. Não foi a primeira vez na história, nem a mais mortal, mas provavelmente a mais conhecida. E durante essa perseguição das bruxas de Salem, muita gente dizia que ali foi uma histeria coletiva, que é um termo que já não se usa mais, né? Porque a gente percebe que não faz mais sentido, já que o termo tem origem no termo médico grego histéricos, que se referia a uma suposta condição médica peculiar das mulheres, causada por perturbações no útero. Ou melhor, diziam que só as mulheres, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres eram suscetíveis ao diabo por uma questão completamente machista da sociedade. E a perseguição das mulheres continua até hoje, né? E é interessante isso sobre o termo histeria, porque estudando sobre isso também em ciências sociais, a gente entende que a psiquiatria começou a usar o termo histérica e a histeria para denominar qualquer característica desviante feminina. Então, uma mulher estressada, ou uma mulher numa TPM, ou uma mulher que estava cansada de criar os filhos e tinha uma síncope nervosa por conta das condições de vida, era histérica. Então, o termo ficou tão amplo e tão opressor que tudo que estava relacionado a um descontrole ou descompasso do ser, se esse ser fosse uma mulher, era uma doença. E era uma bruxa. E aí foi pra religião ainda. Foi talvez o momento em que a ciência e a religião mais conversaram, né? Pra destruir a vida de mulheres. Com certeza. E a histeria coletiva também não é um termo que é muito usado dentro da psicologia social. Na teoria social fala-se sobre o contágio, que é essa hipótese que teoriza que os comportamentos grupais,
questões até de doenças psicogênicas, comportamentos são influenciados por imitação social e conformidade do grupo. Nos termos atuais, a gente pode pensar então na ideia do Salem então como uma espécie de um contágio que poderia ter acontecido então com aquelas pessoas, com aquelas outras garotas que apresentaram aqueles sintomas que as primeiras duas garotas teriam representado. Isso é uma teoria, existe a teoria de que elas estavam simplesmente fingindo, que elas estavam fazendo uma brincadeira de mau gosto, que elas nunca apresentaram de fato transtornos mentais como os médicos da época diagnosticaram. Então uma parte dizia, é um transtorno mental, seria então as garotas histéricas, outra parte dizia, elas estão possuídas pelo demônio. Existia uma outra teoria também que diz que o caso de Salem pode ter sido decorrente da contaminação do esporão do centeio, que é um fungo da onde foi sintetizado o LSD. Pode ser que tenha acontecido um contágio químico por conta desse esporão do centeio que provocava então alucinações nas pessoas que estavam contaminadas. Essa é uma outra teoria que daria conta de explicar por que as pessoas então tinham comportamentos estranhos lá em Salem. Quando as autoridades estaduais perceberam que não haviam evidências para condenar ou executar pessoas por praticar bruxaria, muitas condenações foram revistas e algumas famílias das vítimas foram indenizadas. Os últimos julgamentos aconteceram em abril de 1693, depois de quase um ano de caça às bruxas. Ao todo, foram 150 pessoas presas suspeitas de bruxaria. 4 datas de execução, entre junho e setembro, que mataram 19 pessoas na forca e uma esmagada por pedras, além de 5 mortos na cadeia e 2 cachorros, gente, que foram acusados de serem cúmplices. O evento foi apenas um de vários exemplos de até onde o fanatismo religioso pode chegar. Em 1992, quando o episódio completou 300 anos, um parque memorial foi construído onde se localizava a vila de Salem, com os nomes de cada um dos executados. Mas, gente, só em 2022, a última bruxa de Salem foi oficialmente inocentada. Elizabeth Johnson, que tinha 22 anos naquela época, chegou a confessar seus crimes e foi condenada à morte, mas ela recebeu clemência. É interessante pensar sobre como essas práticas de autonomia das mulheres, seja uma mulher solitária, ou uma mulher que escolhe não ter filhos, ou uma mulher que entende de ervas ou de óleos, ou entende, enfim, de uma medicina que é um pouco mais, talvez, que é menos estreita, que é menos dura, como os caminhos, né, que os médicos, ou que, enfim, Hipócrates e todos esses caras de 1000 anos atrás tomaram, como isso é tão absurdo e tão impensado para esses corpos, que ele é classificado automaticamente como uma manifestação demoníaca, né? Sim. Então essa mulher, ela tá tomada por algo que a faz não desejar ter filhos, ou pior, que ainda dá conhecimento para que ela tenha sozinha as condições de criar sei lá, tinturas, de criar ungüentos, de criar, sei lá, de manipular a matéria, que é isso que acontece, né? Eu comecei a significar muito isso, olhando para a história da minha avó, estudando muito sobre aromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais, que basicamente são extratos muito concentrados de planta, mas buscando entender um pouco mais sobre fitoterapia e como usar as plantas, um chá de boldo, sabe? Ou outras plantas que a gente usa no nosso quintal para melhorar o nosso corpo ou estados emocionais, eu comecei a perceber o quanto a minha avó, que era super religiosa, que era super cristã pentecostal, poderia ser classificado como uma mandingueira, como uma bruxa. Uma bruxa, porque ela fazia tudo isso. Ela conseguia, com conhecimentos ancestrais, passados por meio de tradição oral, ou seja, que a avó passou, que geralmente caracteriza muito, né, o que é dito como culto, porque é aquilo que acontece fora dos registros escritos, né? Ela, por meio de conhecimentos ancestrais, conseguia manipular a matéria para criar remédios. Então eu lembro até hoje, eu tenho um vidro gigante de arnica, eu nunca me machuco. Porque eu não sou mais essa pessoa usada, não é mesmo? Já passou esse tempo do joelho ralado. Mas eu tenho pote de arnica porque era o que a minha avó preparava pra mim. E ela preparava aquela arnica de uma forma tão intensa, ela tinha tanta certeza, talvez tinha uma intenção tão profunda por trás daquela manipulação da planta, que ela ia conseguir curar todos os netos, que a gente podia estar com o osso exposto. Sim. Que ela ia botar a arnica lá. A arnica é um clássico. E a arnica. E a intenção da avó?
ia transformar aquilo, né? Ah, mas aí quebra qualquer mal olhada, Quebra. amiga. A arnica com a intenção A funciona. bênção da avó. É. Tem algo mais poderoso do que a bênção de uma avó? A vovozinha, né? Deus Benção te a abençoe. vovozinha. Benção a vovozinha. Benção a vovozinha. Chique, chique. Chegamos ao fim da primeira temporada de Arquivo Oculto e eu quero saber qual que foi o seu episódio favorito e também saber quais temas vocês gostariam que tivesse na próxima temporada, porque vem aí, tá? Esse foi o Arquivo Oculto. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.